Nome completo? Edmar Moreira Dantas. Senhor Edmar, o senhor vai ser ouvido como testemunha indicada pelo Ministério Público Federal numa ação penal número 501-3130-08-2019-4047000, que é movida pelo Ministério Público Federal contra Samir Assad, Fernando Liliaço da Silva, Olívio Rodrigues Júnior e Paulo Vieira de Souza. Eu pergunto, o senhor é colaborador? Colaborador. Então, como testemunha, eu indago se o senhor tem grau de parentesco, amizade íntima ou inimizade com algum dos denunciados? Não. Na condição de testemunha, o senhor fica com o compromisso de relatar apenas a verdade do que souber e foi perguntado, sob pena do crime de falso testemunho. Da mesma forma, em razão da colaboração que o senhor prestou, o senhor assumiu o compromisso de relatar a verdade e não ocultar nenhum fato, sob pena de uma violação ao seu acordo de colaboração. Perfeito? Perfeito. Eu passo a palavra ao Ministério Público Federal. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Edmar. Boa tarde. Senhor Edmar, o senhor poderia sucintamente nos expor quais funções que o senhor desempenhava quando trabalhou com o senhor Álvaro Novice? Eu trabalhava com ele. Trabalho ainda na empresa. E eu tinha lá um cargo e ele me chamou e me solicitou para ajudar ele num assunto que referente a Odebrecht. Certo. Quando que isso aconteceu, o senhor recorda? Nos anos de 2007, 2008... Esse assunto começou em 2007 e 2008? 2007, 2008, 2009, não tenho a data precisa, entendeu? Certo. E se estendeu até quando? Até 2014, né? 14, preço de 15, não me recordo. Certo. O que o senhor exatamente fazia, então, nesse trabalho que o senhor se referiu como um trabalho para a Odebrecht, junto da Odebrecht? Fazer o controle das operações que a Odebrecht passava por órgão. A gente recebia recursos da Odebrecht, através de alguns agentes deles lá que davam recursos, e nesse recurso a gente recebia umas senhas, que a gente entregaria essas senhas às pessoas indicadas em locais, endereços fornecidos por eles. Certo. Então, vamos dividir então essa operação em dois momentos. No momento de receber os recursos, o senhor falou que recebia recursos da Odebrecht. O senhor recebia nas empresas da Odebrecht? Ou tinha os agentes dela que fornecia para a gente. O senhor se recorda de algumas dessas pessoas? Não, porque se isso aí eles só são, a gente recebia a ordem para receber em algum lugar ou pegar em algum lugar esse recurso. Certo. Nos anos de 2010, 2011, o senhor se recorda de algum endereço onde recebeu esses valores? Não, porque esses arquivos foram todos, não existem mais, né? A gente deletou tudo, acabou, a gente não tem a precisão desses endereços. Certo. O senhor recebia esses valores em São Paulo, no Rio de Janeiro, em quais locais? Em São Paulo e Rio. São Paulo e Rio. Tem um endereço específico aqui que foi referido na denúncia, um escritório situado na rua Iraí, em São Paulo. Sim, provavelmente recebemos lá, sim. O senhor recorda de ter ido a esse local, então? Não, eu não. Eu tinha um pessoal lá em São Paulo, eu ficava no Rio. E o pessoal ia lá pegar. O senhor fazia a gestão dos demais... Eu só ficava no controle. No controle. Não saía para fazer entrega nem receber recurso. Quem que fazia essa coleta e entrega em São Paulo? Você vê os rapazes que trabalhavam lá. O senhor se recorda os nomes dessas pessoas? Eu trabalho lá, Edmilson, o Vinícius e o Rogério, por último. Edmilson, Rogério... O senhor lembra o nome completo deles? Edmilson Assunção, Vinícius Alô e Rogério Martins. Rogério Martins. E o segundo, o senhor poderia repetir? Edmilson Assunção? Vinícius Alô. Eles tinham algum vínculo empregatício? Sim. Com qual empresa? A Roia. Roia Corretora. E eles eram responsáveis tanto pela coleta dos recursos quanto para entrega. E eles trabalharam nesse período de 2010, 2011? O Rogério foi posteriormente. O Rogério começou em 12.
Em 12. Os outros trabalharam mais para trás. O Edmilson e o Vinícius trabalharam, então, nesse período de 2010 2011. E o senhor, então, recebia orientações, se o senhor puder especificar, como que vinham essas orientações de coletas e entregas? O senhor recebia diretamente da Odebrecht, recebia do Álvaro Novis? Não, o Álvaro tinha contato com o pessoal da Odebrecht, que agendava isso, e já passava para a gente pegar esse recurso em determinado lugar, ou a pessoa ir em encontro da gente e entregar. Então o senhor não tinha um contato direto com o Odebrecht, o senhor recebia essas informações do Álvaro? Do Álvaro. Certo. O senhor chegou até... Posteriormente, depois é que a gente começou a fazer o contato, pelo Drauzes que mandava as ordens para a entrega das senhas. Então o senhor teve acesso ao Drauzes, então? Sim. Qual era o usuário do senhor no Drauzes? Peixe. Peixe. O senhor recorda quando o senhor passou a ter acesso ao Drauzes? Não me recordo. O senhor se recorda com quem que o senhor conversava no Drauzes? Com a Túlia. Túlia. O senhor sabe dizer quem é a pessoa que possui esse codinome ou só isso? Maria Lúcia. Maria Lúcia. Com mais alguém? Falava só com ela, basicamente com ela, mais com ela. O senhor Fernando Milhaço, o senhor chegou a conversar alguma vez? Não. Não. E o codinome Vinho? O senhor teve Vinho era o do Álvaro. Álvaro Novis. Ele tinha acesso ao Drauzes também a partir do codinome Vinho. Isso. O senhor recebia via Drauzes tanto indicações para retirada de recursos quanto para entrega? Exatamente. Porque passavam para ele e ele passava para a gente pelo sistema. Certo. E o senhor se recorda, isso é importante aqui para essa ação penal em específico, senhor Edmar, o senhor recorda de ter feito solicitações ao Edmilson, ao Rogério, ao Vinícius ou a algum deles para fazer retiradas de valores na Avenida Iraí? Sim. O senhor se recorda quantas vezes? Aproximadamente. Não tenho noção. Eu falar para o senhor, foi 10, 15... Foi mais de 5 vezes? O senhor sabe dizer quem que era o responsável por esse endereço na Avenida Iraí? Não sei. Alguma vez o senhor teve contato com a Dira Saad? Não. Samira Saad? Não. Marcela Bud? Não. Depois que o senhor solicitava aos 3 referidos, Edmilson, Rogério e Vinícius, que efetuassem a retirada dos valores em espécie. Por exemplo, uma vez que o senhor tenha solicitado a retirada dos valores em espécie na Avenida Iraí, o senhor pedia para que eles fizessem o que com os valores em espécie? Isso era recolhido no endereço que a gente tinha e lá ficava, ou no mesmo dia poderia se fazer entregas ou aguardava para instruções futuras. Esse endereço em São Paulo era qual? Era Coronel Arthur de Paula Ferreira, acho que 95. O que era? Uma empresa? Uma parte hotel. Uma parte hotel. Esse parte hotel era de propriedade ou era alocado para a Roya? Era. Acho que era para o Álvaro, para o pessoal do Álvaro, não me engano. Não era da Roya, não, acho que era o pessoal dele. Certo. Agora, no que diz respeito a entrega dos valores em espécie. Todos esses valores em espécie que o senhor... Só um complemento para mim que eu não fui de assunto. Tanto a gente poderia pegar esse recurso, como eles entregaram para a gente, tá? Nesse endereço, ou também na cocheira, que o Álvaro tinha cocheira em São Paulo, entregávamos na cocheira lá, ou a gente se baseava o garoto no hotel, o rapaz no hotel, e entregava no hotel para a gente. Não era especificamente só nesse endereço. Por isso que nessa... são 15, 20 vezes, não... tanto a gente poderia ir buscar como seria entregue para a gente, tá? Certo, então na operação de recebimento dos valores em espécie, o senhor está dizendo que tanto ia buscar em alguns endereços, inclusive na Avenida Iraí, quanto algumas vezes... Deviam entregar. Essa cocheira era localizada em São Paulo? Em São Paulo ou no Rio de Janeiro? São Paulo. São Paulo.
O senhor sabe dizer quem que é? Dois, na Coxilha, na realidade, tinha nos dois, tanto no jogo do Rio como no jogo do São Paulo. Certo. O senhor sabe dizer quem que eram as pessoas que entregavam os valores? Não. Eram conhecidas por codinome? Só como que era ajustado isso? Aí era só vai chegar uma pessoa para entregar tanto. Os caras guardavam lá, chegavam e entregavam. Quem lhe passava as referências era o Álvaro Noviço. Certo. Com relação aos recursos, então, recebidos, sejam esses recursos retirados, quanto também os recursos que os senhores receberam nos endereços que o senhor acabou de citar. O senhor falou que, por vezes, eles eram já direcionados a pessoas no mesmo dia, e por vezes eram armazenados nesse endereço na Coronel Arthur, né, no Aparte Hotel. Depois, posteriormente, foi para a Transnacional, mas foi num período depois desse 2010, tá? Certo. Como que o senhor recebia as informações de para quem entregar os valores em espécie? Através do Drauzio, passava uma planilha com uma programação semanal. Passava-se a data, que geralmente ou se cumpria ou fazia depois, que era da semana, e vinha o nome, vinha a senha e o valor, vinha o endereço às vezes não, e depois, posteriormente, a Túlia passava pelo sistema para a gente. Certo. E às vezes a pessoa, ela marcava para a pessoa ir retirar, ou a gente ia entregar. Tem uma comunicação faz referência a uma planilha, operação chamada Esfirra. O senhor poderia mencionar com claro, folha 92 da denúncia, excelência. Isso, era receber esse recurso com essa observação Esfirra. O e-mail, por exemplo, o senhor não é interlocutor nesse e-mail, mas eu vou mencionar aqui o teor do e-mail para ver se o senhor conseguiria identificar. É um e-mail de Waterloo para a Túlia, né? O senhor identificou agora a Túlia como a Maria Lúcia. E há um pedido assim: favor gastar os 3 M que o Esfirra entregou ao Vinho ontem. Isso. Enfim, era o Álvaro. Então, o Álvaro recebia recursos em espécie a partir dessa Esfirra, dessa operação Esfirra. A Esfirra seria, entregava o seu dinheiro e botava com a referência Esfirra, para eles saberem de quem foi o responsável pela entrega. Responsável pela entrega. Então, Esfirra seria o nome de uma pessoa, seria correspondente a uma pessoa. Não seria correspondente a uma pessoa, seria uma observação. Você recebe enquanto a Esfirra do lado. Seria um código para identificação. Seria mais correto. Perfeito. A partir desse código seria impossível identificar quem foi o responsável por entregar o valor espécie, é isso que o senhor está falando? Não pessoa responsável, mas o corpo. Porque isso aí, provavelmente, não me entender, isso aí era um acordo dele lá. Então ele sabia que Esfirra era quem entregaria para aquele determinado agente que eles tinham para entregar por Álvaro com essa senha Esfirra. Certo. Há uma identificação futura dele. Esse é o meu modo de entender. Tem um outro e-mail, folha 94 da denúncia, que faz referência também a uma operação Kibe. O senhor se recorda de operação Kibe? Também teve Kibe. É a mesma coisa. Essa é uma referência. Kibe seria uma referência de quem entregou o dinheiro. Certo. O agente que entregou tem aquele código de Kibe. O senhor se recorda especificamente os locais onde eram retirados os recursos em espécie das operações Esfirra e Kibe? Não me recordo. É o que tinha vezes que iam pegar, que a gente pegava, tinha vezes que eles entregavam. Certo. No que diz respeito às entregas dos valores, depois que os senhores receberam os valores em espécie, as entregas, o senhor fez alguma entrega de valores em espécie recebidos da Odebrecht que não tenham sido solicitadas pela Odebrecht? Deixa eu reformular a pergunta. Essas operações em que o senhor recebia valores em espécie de terceiras partes, mas
no âmbito da operação Odebrecht, via Drauzes, por exemplo, o senhor entregava para destinatários que foram indicados pela Odebrecht? Só que indicados pela Odebrecht. Então o dinheiro que o senhor recebia da Odebrecht era gasto, entregue para indicados pela Odebrecht. O senhor sabe dizer quem eram alguns dos indicados, ou o senhor só tinha os codinomes? Não, a gente só trabalhava com as senhas, então a gente não sabia o beneficiário, sabia as senhas. A senha, microfone, tantos mil, entregar em tal lugar, o microfone vai pegar com vocês tal dia, aí a gente entregava, mediante a bater a senha, teria que ser batida as senhas, que é a hora que a gente bater as senhas e o número. Certo. Uma outra questão, senhor Edmar, aconteceu em períodos nos quais o senhor efetuou esse tipo de operação de ser destinado um montante de valores em espécie para os senhores, para o Álvaro Novis, maior do que aquele que foi gasto na semana, e esse valor ficar, digamos, em crédito para destinações futuras? Sim. Isso acontecia? Acontecia. O senhor pode nos narrar exatamente qual era aproximadamente o volume movimentado dos recursos em espécie nessa época dos anos de 2010 e 2011 por semana? Foi meio difícil, mas eram valores altos. De precisar assim para o doutor fica meio difícil, mas eram valores expressivos. Tem, por exemplo, aqui referência na denúncia, excelência, doutores, na folha 91, deixa eu ver o anexo exato. É o anexo 156. Deixa eu abrir aqui. Esse é um e-mail, senhor Edmar, foi anexado à denúncia. Ele é datado de 3/10 de 2010. 3/11? 3/11, desculpa, excelência. 3/11 de 2010. O e-mail ele é encaminhado por peixes@drauzes, esse era o codinome que o senhor utilizava? Isso. Para vinho@drauzes.com. Esse era o codinome do Álvaro Novis. Não tem assunto, mas ele tem um anexo chamado Esfirra 0001 PDF, né? E nesse anexo tem, por exemplo, menções a datas e valores. Então, 1º de outubro, 1 milhão. 7 de outubro, 1 milhão. 8 de outubro, 1 milhão. 14 de outubro, 3 milhões. E assim por diante, totalizando entre 1º de outubro e 27 de outubro, 22 milhões 999. Se Vossa Excelência permitir, eu até mostraria para ele. Não, eu já entendi a sua colocação. O senhor se recorda desses e-mails. O que isso significa, senhor Edmar? Isso aí, nessas datas aí, recebia-se com essa referência que tem esfirra aqui e deixava-se lá. E depois aportava para, já estava liberado para o Odebrecht, é um controle interno que tinha para passar para eles depois. Então, é correto afirmar, senhor Edmar, que nesse mês de novembro de 2010, os senhores receberam, me refiro ao senhor, Álvaro Novis, receberam entre o 1º de outubro e 27 de outubro de 2010, 22.999.000 reais em espécie. Em espécie, que foram automaticamente entravam e saíam. E aí os senhores utilizaram de acordo com os codinomes, datas e locais que eram indicados no sistema. Perfeito. O senhor participava também de operações no exterior ou apenas das nacionais? Só dessas operações que o senhor acabou de referir. O senhor teve algum contato, teve algum contato com o senhor Rodrigo Tacla Duran? Ele teve uma vez lá no escritório. Ele fazia parte dessas atividades da Odebrecht? Assim, desses negócios da Odebrecht com a Roya?
Sim, ele entregou dinheiro pra gente. Tá, então ele era um dos emissários da Odebrecht que entregavam dinheiro. Recurso. Certo. O senhor sabe precisar mais alguma coisa, algum detalhe do papel dele no setor de operações estruturadas do Odebrecht? Ele só fornecia recursos pra gente e a gente utilizava esse recurso mediante a solicitação da Odebrecht. Tá, o senhor mencionou agora que ele foi, se o senhor se recorda dele ter ido uma vez no escritório. Isso. E o senhor se recorda dele pessoalmente, o senhor Rodrigo Tacla Duran, ter feito a entrega em algum outro desses pontos que o senhor mencionou, na Cocheira, no Rio, em São Paulo? Se ele entregou, além desses lugares? Não, se ele entregou nesses lugares. O senhor falou que uma vez ele foi ao escritório. Não, mas não foi para entregar recurso, não. Ah, certo. Ele foi lá, que ele foi no Rio, ele passou lá só para se apresentar quem é. Ele não levou recurso. Ah, então ele foi só para se apresentar como ele emissário passava da lá Odebrecht. só para conhecer a coisa, mas não foi levar recurso. Mas foi entregue por ele, pela equipe dele, nesses lugares, sim. Tá. Então, Só para ficar claro, então, depois desse esclarecimento, Odmar, então, ele não levou valores em espécie, mas pessoas da equipe de Rodrigo Tacla Duran entregaram valores em espécie aos senhores, dentro dos interesses da Odebrecht? Isso. O senhor se recorda em que ano ele foi se apresentar? O senhor Tacla Duran se apresentou ao... Eu vi ele uma vez lá só na ROI, foi acho que 2012, se eu não estou equivocado. Tem um e-mail que foi juntado também à denúncia, no corpo da denúncia, folha 94, excelência. O senhor não é interlocutor do e-mail, mas no curso desse e-mail se diz: Waterloo, mandei entregar para o peixe ontem, 27/6/2011, 2,6 mm reais relativos à operação KIB 2. Essa operação KIB 2 também o senhor se recorda? Era a referência que eles usavam. Uhum. Para saber quem era a gente. KIB 2, KIB. Eles usavam essas referências. Perfeito. Com relação aos demais denunciados aqui, eu vou citar os nomes para que o senhor eventualmente nos mencione se manteve algum tipo de relação com essas pessoas. Fernando Milhaço. Não tive contato com ele, não. Marcela Budi, eu já perguntei ao senhor. Olívio Rodrigues. Quem? Olívio Rodrigues. Não conheço. O senhor Paulo Vieira de Souza. Não. Rodrigo Tacla Duran e Samira Sade já foram indagados também. Tem mais alguma questão? Não faz não. Eu agradeço, Edmar, pelos esclarecimentos. Pela ordem, defesa de Fernando Milhaço, teria perguntas? Defesa de Olívio Rodrigues Júnior? Defesa de Paulo Vieira de Souza? Algumas, embora o depoente já tenha afirmado que nunca teve contato com o acusado, o senhor nunca tratou com o acusado a respeito de doação para partido político em época de campanha? Não, nunca tratei disso com ninguém. Tá. Não só com ele, com ninguém. Perfeito. A Dira Sade, o senhor conhece? Não. Quando o senhor formula o seu acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, em algum momento o Ministério Público perguntou, indagou ao senhor a respeito de Paulo Vieira de Souza, ou algum fato relacionado a Paulo Vieira de Souza? Não. Sem mais perguntas, excelência. Defesa de Samira Sade? Só falar aqui, tá? Eu acho que podemos... Pode ficar, não precisa só um pouco. Ele alcança, né? Boa tarde, tudo bem? Só para o senhor explicou que esfirra, quibe, qualquer tipo de nome era para identificação das operações. Não de pessoas, mas de operações. Uma mesma operação pode ter... Muito obrigado. Operações diferentes, pessoas diferentes, operações com nomes iguais, pessoas iguais, o senhor não sabe dizer? Não sei porque, por você, viu? Por exemplo, o Rodrigo Duran, no sistema ali, no Drauzio ele é Black Z. Ele me entregava com referências, esfirra com a data, você não tem até a data, não tem? 02 deve ser 15, 14 no final, entendeu? Ou é só 02 puro. Geralmente era
Era 4 dígitos, né? Ali tinha, acho que 02. Isso era manuscrito ou era digitado? Como é que via identificado? Ele passava pelo sistema, o Rodrigo. E daí quando o senhor recebia para conferir, tinha uma etiqueta no dinheiro? Não, no caso do Rodrigo, ele não entregava o dinheiro, não tinha esse... Não tinha referência? Não tinha esse como o senhor quer um tipo um recibo que o senhor está falando. Não, digo um rótulo, vamos dizer. Não, aquilo é uma coisa de confiança. O cara chegou, entregou o dinheiro. Sabia-se por conta do e-mail que era referência àquilo? No intercâmbio e na interligação deles, do Álvaro, dele com a Aldebrecht com o Álvaro, é que se passava essas referências. Tá. Então, você coloquei, eu te dei esse telefone aqui. Aí eu vou comunicar que esse telefone é o KIB 010215. Aí você está sabendo o que é isso, é uma referência. Isso. Que não vem assim um papel escrito isso aqui. Não vinha com rótulo, só era feita referência nos e-mails. Nos e-mails. Perfeito, muito obrigado. Mais ainda pergunta, então você está dispensado já. Boa tarde. Obrigado.